Você acaba de abrir o Grimório do Anulidade, mas antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Cada novo inscrito fortalece este arquivo. Agora, prepare-se para mais um capítulo de Algo Estranho. Página de hoje: o livro de São Cipriano. Existem livros que guardam a história da humanidade. E existem livros que guardam a chave para portas que jamais deveriam ser abertas. O livro de São Cipriano não é apenas um manual de magia. Para alguns, é a maior ferramenta de ascensão espiritual e material. Para outros, é um contrato assinado com o sangue da própria alma. Dizem que quem possui o livro original detém o poder de dobrar a vontade alheia, de atrair riquezas impossíveis e de controlar entidades que a religião tenta apagar dos registros. Mas o preço é sempre cobrado. Mas quem foi Cipriano? Para entender o livro, precisamos entender o homem. Antes de ser santo, Cipriano era o maior feiticeiro de sua era. Imagine um homem capaz de conversar com o vento, de invocar demônios para realizar seus desejos e de manipular a sorte dos reis. Cipriano não era um amador. Ele era um mestre das artes proibidas. Sua fama era tamanha que pessoas de todo o império viajavam quilômetros apenas para ouvir sua voz. Mas o poder absoluto gera uma cegueira perigosa. Cipriano acreditava que não havia nada no universo que ele não pudesse controlar, inclusive o amor. A queda de Cipriano começou quando ele foi contratado por um homem desesperado para enfeitiçar uma mulher. Mas aqui aconteceu o inexplicável. Cipriano usou seus rituais mais potentes, invocou as entidades mais sombrias, traçou os sigilos mais complexos e nada funcionou. A mulher não era comum. Ela era protegida por uma força que Cipriano, em sua arrogância, desconhecia: a fé. Pela primeira vez em sua vida, a magia de Cipriano falhou. O choque foi tão grande que o mago percebeu que existia algo acima do ocultismo. Algo que tornava todo o seu poder irrelevante. Após isso, Cipriano abandonou a magia. Renunciou aos seus demônios. Tornou-se bispo, dedicou sua vida ao cristianismo e foi martirizado. Mas é aqui que o mistério começa. Se ele renunciou ao mal, como é que um dos livros mais poderosos de magia negra do mundo leva o seu nome? Seriam esses textos os registros do que ele aprendeu antes da conversão? Ou seriam avisos deixados por ele? A resposta está nas páginas que a Igreja tentou queimar. Após sua conversão, Cipriano se tornou uma figura respeitada dentro da Igreja. Mas há algo curioso nos registros históricos. A Igreja fala sobre seu martírio, sua fé e sobre sua transformação, mas permanece em silêncio absoluto sobre o que ele fazia antes. E quando uma instituição milenar escolhe o silêncio, isso raramente é por acaso. Durante séculos, manuscritos atribuídos a Cipriano começaram a circular clandestinamente. Os textos que descreviam pactos espirituais, invocações e fórmulas ocultas. A Igreja condenava, queimava, proibia. Mas quanto mais proibido algo se torna, mais desejado ele fica. Os primeiros relatos de um livro de São Cipriano surgem muitos séculos após sua morte. Não existe um único livro original. Existem versões. E é aqui que o mistério se aprofunda. Algumas edições surgiram na Espanha medieval, outras em Portugal, outras ainda no Brasil colonial. Cada uma com acréscimos, cada uma com variações, como se o livro estivesse vivo. Alguns estudiosos afirmam que o nome de Cipriano foi usado apenas para dar autoridade ao texto. Mas ocultistas acreditam em outra teoria. Eles dizem que o verdadeiro Grimório nunca foi publicado, que as versões conhecidas são apenas fragmentos, cópias incompletas de algo muito maior. Mas o que exatamente existe dentro dessas páginas? Relatos falam sobre invocações de espíritos, rituais de proteção, fórmulas para a riqueza, amarrações amorosas, quebras de maldição,
mas também há partes muito mais sombrias. Capítulos dedicados à comunicação com entidades específicas. Símbolos que não aparecem em nenhum outro grimório medieval. Orações invertidas. E instruções que, segundo os próprios textos, não devem ser executadas sem preparo espiritual. Perceba a ironia. O livro alerta sobre seu próprio perigo, como se soubesse que seria mal utilizado. No Brasil, especialmente entre os séculos 19 e 20, o livro de São Cipriano ganhou fama assustadora. Muitas casas mantinham o livro escondido, não para a leitura diária, mas como objeto de poder. Havia quem dizia que o livro não podia ficar aberto durante a noite. Também havia quem afirmava que ele precisava ser guardado embrulhado em pano escuro. Talvez o poder do livro de São Cipriano não esteja apenas em suas palavras, mas no que ele representa. Ele simboliza a fronteira entre fé e ocultismo, controle e submissão, curiosidade e consequência. Ao longo da história, a humanidade sempre buscou atalhos. Queremos riqueza sem esforço, amor sem conquista, proteção sem transformação. Grimórios prometem isso. Mas todo atalho tem um preço invisível. E talvez o verdadeiro perigo do livro não esteja nas entidades descritas, mas na intenção de quem o abre. Existe uma pergunta que permanece sem resposta. Onde está o manuscrito original? Se Cipriano realmente registrou seus conhecimentos antes da conversão, esse documento existiu, mas nunca foi oficialmente encontrado. Alguns acreditam que está em cofres privados, outros, que foi destruído pela Igreja. E há quem diga que ele continua circulando discretamente entre colecionadores ocultistas. Se existir, não seria um livro comum. Seria um fragmento da mente de um homem que conheceu os dois lados do abismo. Algumas versões do livro de São Cipriano descrevem rituais tão incomuns que parecem saídos de um delírio medieval. Existe um trecho que fala sobre um ritual de invisibilidade espiritual. Não para desaparecer fisicamente, mas para passar despercebido por olhares invejosos. Segundo o texto, certas palavras deveriam ser repetidas enquanto a pessoa segurava um objeto pessoal nas mãos, à luz de uma vela solitária. A promessa? Que nenhum mal o reconheça. Mas nenhum trecho é tão comentado quanto aquele que fala sobre comunicação com entidades. O livro descreve que, em absoluto silêncio, certos nomes deveriam ser pronunciados apenas mentalmente, e que respostas poderiam vir em sonhos. O curioso é que muitos relatos populares dizem que as respostas vinham acompanhadas de pesadelos recorrentes, portas abrindo sozinhas, sombras no canto do quarto. A sensação constante de estar sendo observado. Coincidência? Sugestão do subconsciente? Ou o efeito psicológico de acreditar que algo foi chamado? O livro de São Cipriano nunca afirma que as consequências são garantidas, mas também nunca promete que não existirão. O livro, em muitas versões, termina com uma frase curiosa: o conhecimento é uma porta, mas portas nunca se abrem apenas para um lado. Já ouviu falar do livro de São Cipriano fora da internet? Algum parente já falou sobre ele? Conhece alguém que jurou ter usado esse livro? Se você tiver qualquer história relacionada ao livro de São Cipriano, deixe nos comentários. Seu relato pode ser selecionado e mostrado no próximo arquivo do Anulidade. Porque algumas histórias não estão escritas no livro. Elas estão espalhadas por aí, esperando para serem encontradas. Nos vemos no próximo capítulo, ou, quem sabe, ele te veja primeiro.